Nos últimos dias, o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre a necessidade que nós, cristãos, temos de anunciar o Evangelho a outras pessoas. E essa semana, enquanto eu fazia o meu devocional, eu li uma palavra em 2 Coríntios, no capítulo 4, que falou mais ainda sobre esse assunto comigo. E eu quero compartilhar com vocês. Eu, assim como muitas outras pessoas, sei quão grande é a importância que o Evangelho seja anunciado, porque foi assim que eu fui alcançada e é assim que nós vamos alcançar muitas outras pessoas também. E isso me levou a pensar o que eu estou fazendo com o Evangelho que eu recebi. O que você está fazendo com o Evangelho que você recebeu um dia. E essa palavra fala exatamente sobre isso. A palavra de Deus, ela não foi feita para ficar guardada a 7 chaves. Ela não é algo de que nós temos que ter ciúme e guardar somente para nós. Ela também não foi feita para ficar escondida porque nós temos vergonha de anunciar por aí. Assim como fala lá no livro de Marcos, ide e pregai o evangelho a toda criatura. O versículo 3 desse capítulo nos diz o seguinte: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Você já sabe, você já tem essa palavra no seu coração. Mas e o seu colega de trabalho, e o seu colega de faculdade, e o seu professor, e os seus amigos, e tantas pessoas que estão à sua volta? Será que elas conhecem essa palavra? Será que elas já ouviram falar? O versículo 5 também nos diz algo muito interessante. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Ou seja, nós não podemos salvar ninguém através da nossa própria palavra, mas o Senhor, através das nossas vidas, alcança outras pessoas. Nós não estamos pregando a nós mesmos, nós estamos pregando a Jesus, o único que pode salvar, que pode curar, que pode libertar outras pessoas. Afinal, não faria sentido se nós ficássemos anunciando a nós mesmos, mas nós anunciamos a Jesus. E também no versículo 7 nos diz que nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Nós não podemos, por nós mesmos, salvar alguém, mas através da palavra do Senhor e através do seu poder, nós podemos encontrar outras pessoas que também estão perdidas como um dia nós estivemos. E nós, como filhos de Deus, precisamos sentir a dor daquelas almas que se perdem, das pessoas que se vão sem conhecer a Cristo. E quando nós nos deixamos tomar pela nossa timidez, nós acabamos, infelizmente, rejeitando salvação para aqueles que estão perecendo. Ultimamente eu tenho escutado muito que Deus também ama as pessoas com quem nós não temos muita afinidade, com quem nós não nos relacionamos tanto, e às vezes até a gente acaba dizendo que não gosta. E isso me leva a pensar que nós não podemos ser egoístas. Nós não podemos pregar a palavra só para aqueles que nós amamos, só para aqueles que nós gostamos. Todas as pessoas, elas precisam receber esse evangelho. Até porque não são só as pessoas que eu admiro, que eu amo, que vão morar no céu. Nós não temos um céu dividido para as pessoas que gostamos e as pessoas que não gostamos. Então nós precisamos nos despir de toda vergonha para que ela não acabe se tornando um egoísmo dentro de nós que nos impede de levar a palavra de salvação a outras pessoas. E quando nós falamos sobre anunciar o evangelho, é necessário que a gente lembre que muitas vezes também nós vamos ser rejeitados. Muitas pessoas não vão querer ouvir, muitas pessoas vão nos virar as costas. E assim como nós temos o livre-arbítrio de pregar, outras pessoas também têm o livre-arbítrio de não querer ouvir. E isso vai acontecer, é inevitável. E quando isso acontecer, o nosso dever é respeitar. E muitas vezes nós vamos precisar ficar em silêncio com as nossas palavras, mas não com as nossas atitudes. Então, quando nós não pudermos pregar com palavras, que nós possamos pregar através das nossas ações, através das nossas atitudes, através daquilo que nós fazemos. Porque muitas vezes as nossas atitudes vão falar muito mais do que muitas palavras saindo da nossa boca. Até porque não adiantaria de nada eu falar de Jesus se eu não o glorificasse nos meus atos mais simples, no meu dia a dia, na faculdade, na escola, seja qual for o ambiente. Tem uma frase muito famosa que muitas vezes aparece para mim, que às vezes nós somos a única Bíblia que alguém vai ler. Então, às vezes, as pessoas nos observam, as pessoas nos cuidam e muitas vezes nós estamos proclamando Jesus através daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Talvez em algo muito simples tenha alguém que te observa e consegue ver Jesus através da sua vida. E falar e viver a palavra de Deus às vezes pode ser um pouco difícil, pode ser um pouco árduo,
mas o versículo 17 e 18 nos trazem uma segurança. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ou seja, os nossos sofrimentos aqui dessa terra, nós não podemos comparar eles nem um pouquinho com aquilo que nos espera no porvir e com toda a glória que o Senhor tem para nos oferecer. Então, vamos fixar os nossos olhos nele, na sua palavra, para que as coisas aqui desse mundo não venham nos abalar. Se eu pudesse resumir tudo isso em uma pequena frase, seria: não guarde Jesus só para você, mas viva a palavra, pregue a palavra, seja através da sua boca ou através das suas atitudes. E eu espero que esse vídeo tenha sido tão edificante para você, assim como essa palavra foi para mim. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!